Muito boa noite para todos que estão nesse momento aqui comigo, para aqueles que vão acompanhar posteriormente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que seja muito bom, qualquer hora que você nos ouça, nos acompanhe, que a paz de Jesus possa estar em você, com você. Aproveito para lembrá-los que estamos terminando o estudo desse livro, Jesus e a Atualidade. Hoje encerramos o penúltimo capítulo, capítulo 19, Jesus em Gratidão, é a última parte. E, por fim, não esqueçam, não deixem de curtir o vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhar com aquelas pessoas que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem edificante, das nossas discussões, das nossas reflexões, e comentar, caso você tenha algo a nos dizer sobre o que você aprendeu, como o que você refletiu, se você gostou, se você não gostou, enfim. Agradecemos, o canal sempre cresce com a sua participação. Enfim, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, como sempre, com uma oração. Hoje eu gostaria de convidar vocês, neste momento, a elevar o nosso pensamento e os nossos corações gratos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos ampara, que nos permite crescer, que permite que Jesus nos acompanhe nessa trajetória, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos auxiliando, e que nós possamos, ó Senhor, de nossas vidas, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que temos e repartir essa luz que nos chega, essa luz do Espiritismo, consolador, esclarecedor, que nós possamos ser luz também, fazer brilhar a nossa luz, acender a candeia para que aqueles que estão nos nossos entornos ou que cruzem o nosso caminho, que nós possamos repartir aquilo que viemos beber nessas fontes fecundas. Assim, muito agradecidos, nós gostaríamos de entoar, de elevar ao mais alto uma prece, aquela prece que Jesus nos ensinou em nosso favor, rogando para que nós tenhamos força para resolver as nossas situações da melhor forma possível, tomando Jesus como exemplo, para que nós possamos ter saúde, serenidade, para viver as nossas vidas da melhor forma possível e também pedindo para que Jesus olhe por todos nós, que as nossas melhores energias possam ser encaminhadas para aqueles que delas necessitam, principalmente nos hospitais físicos e astrais. É assim que só podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal que habita em nós mesmos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, damos por aberto o nosso estudo de hoje. Que Jesus ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações para esses conhecimentos. Que assim seja. Só um minutinho que eu não deixei pronto aqui. Bom, então nós estamos, já eu coloco para vocês, como eu disse, estudando o capítulo 19, Jesus e ingratidão. A ingratidão como um tema da atualidade, que a mentora Joana de Ângeles vem nos apresentar a ingratidão como uma doença da alma e é uma consequência mesmo
do orgulho mal dissimulado pela criatura. E por conta dessa reflexão de que a ingratidão é uma doença cuja raiz, cuja causa é o orgulho, nós temos inclusive a reflexão da semana que o nosso companheiro Ronaldo preparou para nós, sobre o orgulho justamente por conta dessa ligação entre a ingratidão e o orgulho. Os ingratos, nos diz Joana, são numerosos no planeta Terra e eles vivem em dependência dos sacrifícios alheios. E é a imaturidade do homem terreno que faz com que eles, na verdade, nós, possamos destruir as fontes de benefícios futuros. Então, nós somos, imaturos de tal forma que não pensamos no amanhã, que vamos precisar do que estamos destruindo hoje. Então, a mentora nos falou, na leitura da semana passada, que o homem corta a árvore que lhe saciou a fome, polui as águas do rio que lhe matou a sede, afasta o amigo que lhe ajudou, justamente não pensando que haverá um amanhã, que amanhã ele pode voltar a precisar. E qual é o preço, então, da ingratidão? É a solidão, porque ele acaba afastando a tudo e a todos. O ingrato é assim. Bom, esse capítulo, ele foi dividido em 3 partes. A primeira foi a apresentação do tema, definindo gratidão para poder definir o seu antônimo, que é ingratidão, e situar a humanidade, pelo menos a maior parte da humanidade, nessa situação de ingratos. A segunda parte, que nós encerramos a semana passada, fizemos 2 semanas, se não me engano, da segunda parte, é a questão da relação entre a gratidão e a cura do corpo e cura da alma. Que existem 2 tipos de curas: a cura superficial, que só fica no corpo, né? Ou seja, se eu tenho uma doença no corpo, no caso, o que nós comentamos, de acordo com a leitura da benfeitora, vê que Jesus fez muitas curas, e dentre essas curas, algumas ficaram só no corpo. Por quê? Porque o indivíduo não se modificou internamente. E que a principal, razão do Cristo ter vindo até aqui era nos curar de dentro para fora, porque uma alma sadia reflete um corpo sadio. Mas nem sempre um corpo sadio reflete uma alma sadia, concorda? Pode ser que é só uma questão de tempo. Então, existem corpos que são sadios momentaneamente, mas tem uma alma que não é. Então, com o tempo, essa doença da alma manifesta-se também no corpo. E também, toda doença, a gente já vem discutindo, aprendendo isso, tem origem na alma, no corpo psicossomático. Portanto, essa segunda parte nos ajuda a entender um pouco da cura, de como esse processo de cura de dentro para fora, que a gratidão pode ser, na verdade, é um excelente remédio. Você está doente? Tome doses de gratidão. Em doses homeopáticas, não. Doses elevadas de gratidão, porque não tem contraindicação. Esse conselho é meu, tá? Essa frase aí é minha. Então, gratidão à vontade, sem contraindicação. E a terceira parte é o que nós faremos hoje, que são os conselhos da mentora. Bem, começamos os conselhos da mentora. São vários. Aqui eu listei 3, enumerei 3, mas depois tem a Joaninha, né? Tem a bonequinha da Joaninha falando mais alguns. Vamos lá. Primeiro, que diz a benfeitora? Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Inclusive, a Magali nos lembrou hoje lá no grupo, ela colocou essa parte aí lá no grupo, para a gente já começar desde cedo a pensar. Porque muitas vezes nós pensamos, por que eu vou ser grato se as pessoas são ingratas comigo? A gente não pensa assim, ao invés de a gente pensar,
olha, tem a ver com você e não com o outro. Para, de certa forma, nos justificar, a gente diz que os outros também são, não é assim? É ou não é? É, a gente faz isso. Então, o que ela está nos convidando é: pense em desenvolver e estar em gratidão, independentemente do que os outros lhe façam. Por isso, ela está pedindo: não se preocupe com os ingratos. Não se preocupe. Continue fazendo o que você faz, independentemente se você vai ter a gratidão ou não. Porque, veja, quem faz o bem esperando a gratidão de alguém, o reconhecimento, já tem a sua paga, não é mesmo? Jesus não disse que a mão direita não devia saber, eu não sei se é direita ou esquerda, talvez eu inverti a frase, mas tudo bem. Não é que a esquerda, acho que é a esquerda, que a esquerda não saiba o que a direita fez? O que ele quer dizer com isso? Bem-vinda, Maria Zélia. É um prazer ter você aqui conosco. O que ele quer dizer com isso? Que você tem que fazer por fazer. Independente, nem um obrigado, na verdade, a gente vai substituir, né? Que é a gratidão, nenhuma gratidão você deve esperar. Se tiver, lógico, gente, que se tiver muito bom o coração, aquece o coração, recebemos. Mas se não tiver, continue fazendo. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Olha que dificuldade que é isso. Então, às vezes a gente não fala, vocês já se pegaram falando, ou eu acho que eu não falo mais, mas eu já ouvi, eu ouço muitas pessoas falando: esse mundo está perdido. Esse mundo não tem jeito. O que é que está acontecendo quando a gente fala essa frase? Que nós estamos identificando que tem certas trevas que estão invadindo o nosso entorno. Mas qual é o conselho da mentora? Não importa a treva. Importa se você está produzindo luz, se você está sendo luz, se você está acendendo a candeia e colocando lá no velador. O que é colocar a candeia no velador? Qualquer chama, por menor que seja, e olha que nós chamamos uma chaminha assim, bem discreta. Mas, gente, pensa numa treva imensa. Qualquer pontinho de luz já deixa de ser treva. Concordam comigo? Então, se você for uma pontinha de luz, você já não tem a treva total. Então, prossiga sendo essa chaminha de luz. Quem sabe uma chaminha, mais outra chaminha, um dia a gente consegue fazer um clarão muito maior. Então, é isso que ela está dizendo. Não importa a treva que esteja no teu entorno, prossegue produzindo e ofertando luz no caminho. Terceiro, onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Que é bem isso, né? Concorda? Bem isso que a gente está falando. Então, continue fazendo bem, porque a nossa luz vai brilhar quando fazemos o bem. Por que a nossa luz brilha quando fazemos o bem, quando somos benevolentes? Porque nós somos filhos de quem mesmo? Esqueci. Alguém pode me dizer de que a gente é? De Deus. De Deus. E Deus é matéria, Edna? Deus é o quê? Espírito. Então não é matéria. Então é pura luz. Uhum. E se nós somos filhos da pura luz, nós somos o quê? Luz. Luz. Mas por que a gente não vê que a gente é luz? Porque a gente está envolto. Sabe quando você esconde muitas capas? Certo? Concorda? A gente vai, né? Construindo um casulo, que é isso que a gente faz. Então a gente não é que a luz está apagada, porque ninguém apaga o fato de sermos filhos de Deus. Todo mundo, viu, gente?
Hitler, Mussolini, sei lá, os nomes que você pensar, filho de Deus. Um dia essa luz vai brilhar? Já estou até começando a responder você, viu, Graça? Sim, vai brilhar. Essa luz apagou em algum momento? Não, ela só foi escondida, camuflada, mas ela está lá. Então, se somos filhos de Deus, nós somos luz. Então, começamos a acender. Então, acender a luz, quando Jesus dizia acender a luz, sabe o que é? É ir tirando essas capas. E como que eu vou tirando essas capas para que minha luz apareça? Desenvolvendo as virtudes. E a gratidão é o quê? Uma virtude. Então, é um caminho para que eu comece a quebrar essa casca, é a gratidão. Tem outras virtudes para serem desenvolvidas? Com certeza. Mas se desenvolvermos a gratidão vai abrir as portas para que possamos desenvolver as outras. Porque ser grato significa que eu estou trabalhando para ressignificar o egoísmo e o orgulho que ainda me domina. E se eu conseguir tratar essas duas chagas, eu já estou a meio caminho, né? Pelo menos de evoluir aqui em relação ao planeta de expiação e provas. E aí, eu vou ler tudo, depois eu abro para vocês, tá? Ela continua os conselhos. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti. Tá vendo só? Não só a pessoa não agradeceu a você, vamos supor que você fez um bem para ela. Não só ela foi ingrata no sentido de não te agradecer, olha, ou abandonou, que é o caso, não agradeceu, esqueceram, ou, pior, te pagou o bem com o mal. E aí é onde mais dói, é ou não é? É onde mais machuca, é não só a indiferença, mas quando alguém que a gente sabe que beneficiou nos paga com a moeda do mal. E aí? É isso que ela está falando, olha. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão. Não pode ser que aprendam. Olha só. Vai aprender. Com certeza. Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Pode ser, e é por isso, que não temos uma única vida. Pode ser que isso demore um pouco, mas que a vida irá ensinar. E aquele exemplo, se você o fez o bem, isso vai ser uma luz no caminho dele, com certeza será. Então, se hoje ele não reconhece, um dia reconhecerá. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Olha que lindo isso, né? Uma vez eu estava refletindo sobre algumas questões, sabe? Que às vezes as pessoas vêm de fato te agradecer. Agora eu não estou falando daquelas que não agradecem, não. Tem aquelas que agradecem. Vamos supor, você fez alguma coisa e a pessoa vem e te agradece. Para mim, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar que as pessoas me agradecessem, porque eu achava, eu acho ainda, que eu não estava fazendo mais do que aquilo que eu deveria fazer, tá? Principalmente quando é uma coisa que eu me propus a fazer, entendeu? Ou que é da minha obrigação, do meu dever. Eu entendo que eu não preciso ser agradecida. Hoje eu acolho, porque eu entendo que a pessoa está exercendo, isso é bom para ela e ela está abençoando, hoje eu acolho, né? Mas, enfim, onde eu estou querendo chegar? Aí teve uma época, porque antes eu falava assim, nossa, que é isso? Não fiz nada, de nada. E eu parei de falar isso, porque quando eu falo de nada, eu estou assim, ela está me abençoando e eu estou dizendo que eu não preciso, né? Aí eu parei de fazer isso e eu comecei a fazer o quê? Falei, olha, se você acha que isso foi bom para você, faz o mesmo para alguém um dia. É a melhor forma sempre agradecer. E assim eu venho fazendo, sabe? Olha, não, vamos trabalhar no bem. Se você acha que isso merece, qual é a melhor forma de você me agradecer? Faça isso para alguém. Então, por exemplo, se eu doei uma coisa para uma pessoa, não me agradeça. O dia que você puder, você
passa isso adiante, passa para frente. E é bem isso que ela está falando, tá vendo? Olha, não importa se você beneficiou alguém e essa pessoa esqueceu, foi embora, ou até se rebelou contra ti o dia, quando ela despertar. Não é para você que ela precisa retornar, mas se ela fizer para outro, já valeu a pena o seu trabalho. Concorda? Porque você já fez o planeta um pouco melhor. Então, ela vai passar adiante o que receberam de ti. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Olha que lindo que é isso, esse finalzinho, gente. O que importa não é a retribuição, mas o que você está fazendo. Por isso é aquela frase que a mão esquerda não sabe o que a direita faz, porque não é para saber, porque a retribuição não está no reconhecimento do gesto que você fez, né? Bom, acho que é isso. Depois nós vamos para a reflexão, vamos dar uma pausa aqui. O que vocês acharam dos conceitos? É isso? Oi, Márcio. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos em paz. É interessante, André, você falar sobre ingratidão. E hoje eu recebi o último livro que o Divaldo publicou, né? Ainda sob orientação de Joana de Ângeles, que chama Vida Plena. Ele foi lançado quarta-feira passada e hoje eu já recebi. É uma complementação, né? É a antítese do livro anterior, que eram Vidas Vazias. E nesse livro, Vida Plena, tem um capítulo, o capítulo 12, Ser Agradecido. Foi muito interessante ler isso Márcio, aqui, você porque foi de encontro recebeu, ó, eu vou ao tema ter que te pausar. do capítulo que está se encerrando hoje, né? De a gente ter gratidão. Márcio, Não ser o você ingrato, passou? né? Márcio, por E isso que favor. você Ó. disse aí, eu acho que é fundamental no nosso comportamento, na nossa mudança, de não esperar retribuição. Fazer pelo fato de fazer, pura e simplesmente. Saber que você é útil, saber que você é capaz e dar a sua contribuição, seja ela em que nível for, né? Desde o conhecimento que a gente acumula, que a gente disponha, enfim, tudo aquilo que a gente puder doar, que a gente doe, sem esperar qualquer tipo de retribuição. É fazer por fazer mesmo, né? E acreditar que aquilo que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. Não fazer pela metade, né? É fazer de forma totalmente desinteressada. Eu acho que aí é que está o verdadeiro sentido da gente ser grato por tudo aquilo que a gente recebeu. A gente recebe tanta coisa, de tantas maneiras, que a gente nem percebe. Né? Foi interessante no começo do capítulo, você falou sobre a água. É uma coisa tão corriqueira na nossa vida que a gente deixa de agradecer a água que a gente tem. Se a gente pensar naqueles povos da África, principalmente, né, que não dispõem do que a gente pode ser chamado de água, né? A gente faz uso da água de uma maneira tão abusiva, tão displicente, e é um bem que a gente pode resumir como sendo a vida. Sem a água nós não vivemos. E daí em frente por tudo. Nós precisamos estar muito atentos ao nosso sentimento de gratidão para com tudo que nos rodeia, principalmente por essa estada aqui e agora, né? Essa oportunidade de reencarnar, de poder crescer. É uma das coisas que eu mais agradeço é estar aqui. E ao mesmo tempo que eu agradeço, eu peço perdão, porque eu sei que eu não estou fazendo por várias vezes o melhor uso dela. Mas eu nem por isso deixo de
caminhar no sentido de melhoria. Enfim, eu acho que esse título desse livro, Vida Plena, Ser Grato, se alguém puder adquirir esse livro, ele, inclusive, aborda vários temas desse livro que a gente está acabando, inclusive dessa parte aí que você falou, né, da gente ser luz, né? Enfim, eu acho que a gente tem que estar muito atento naquilo que a gente fala, pensa e faz. Porque tudo isso que a gente fala, pensa e faz tem uma origem. E a gente precisa de ter muita gratidão por tudo que a gente recebe. A gente precisa estar mais atento e não esquecer nunca, né, daquilo, principalmente que você falou. Quem somos nós? Somos filhos de Deus, pô. Com muito menos luz, evidentemente, mas nem por isso. Mas nem por isso. Nós temos essa gratidão de ter um pai como ele, não tem como ser mensurado. Enfim, eu acho que a gratidão tem que prevalecer em tudo, do prato sobre a mesa, da água, da família, da vida, de tudo. É só isso. Márcio, estou impressionada. Você disse que pegou o livro hoje. Você já leu? Era isso que eu queria lhe perguntar. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Muito gratidão pela contribuição. Eu não vi, nem o Vidas Vazias. Eu não li, não conheço. Quer dizer, eu conheço por você ter falado, né? Mas eu não li. Bom, mais alguém? Os conselhos da mentora, gente. Acho que a gente já tinha discutido bastante, né? Essa questão da ingratidão, daqueles que passam pelo nosso caminho, de ser luz. Aí, eu gostaria de pular a reflexão, vou deixar para depois, e falar para a graça, mas para todos. Que bom que a Magali colocou essa imagem que suscitou a questão, né? Então, vamos contextualizar para todo mundo que não viu no grupo e para quem vai acompanhar a gravação depois. Então, no nosso grupo, a companheira Magali postou essa imagem aí, olha. O que acreditamos ser, esse corpo aí, opaco, nós acreditamos que somos assim. E aí vem lá, o que realmente somos. Aí vem essa luz linda, brilhante, né? Daí a Graça comentou assim, sei não, será que eu sou assim? Foi Graça, foi isso, né? Eu até ia responder lá, sabe, Graça? Mas eu falei, não, vou deixar para o grupo, que eu acho que, como tinha esse finalzinho da Joana falando da lâmpada, eu falei que acho que cabe, por isso que eu trouxe para cá. Tá vendo essa foto que eu escrevi, foto Kirlian? Já ouviram falar que é uma foto Kirlian, gente? Alguns sim, outros não, então foto Kirlian. É uma imagem, né? É um registro do nosso campo eletromagnético. Nosso, aqui no caso, tem uma mão humana, as pontas dos dedos, mas dá para fazer também com objetos, plantas, né? Dá para fazer com outras coisas, mas aqui nós vamos focar na pontinha dos dedos aí, né? Então é feito geralmente uma foto da ponta dos dedos e tem aí uma. Aí você vê a intensidade da luz, você vê a cor, enfim, e tem um pessoal que faz uma leitura, vamos dizer assim, né? Uma leitura de como está a configuração aí dessa luminosidade. Por que eu trouxe a foto Kirlian? É claro que é muito pouco, tá? Muito pouco. Só uma pontinha daquilo que podemos detectar. Mas já é possível, com objetos físicos, a gente detectar que nós não somos só matéria. Bom, mas o que é matéria?
matéria, será, hein, Graça? Luz condensada? Isso. Einstein já disse que tudo é luz. Então, a própria matéria já é luz, só que está coagulada. O Einstein fala que a matéria é luz coagulada, igual o leite, sabe? O leite, que o leite é líquido. Se você coloca algum tipo de... Como é que chama aquele negócio que a gente põe para fazer queijo? Ah, limão já serve. Coalho. O coalho. O coalho, isso. O que vai acontecer? Aquilo que era líquido, aparentemente, né? Com aquela substância, ele vai separar. Ele vai fazer uma parte plasma, uma coisa ali que eu não sei, é um líquido mesmo, com outra parte que vai ficar matéria, vai ficar umas bolinhas, né, de matéria. Então, por isso que comparou-se a matéria com a luz coagulada. Então, você tem a luz como se fosse um líquido, você coloca algum agente ali externo e vai fazer o quê? Vai juntar certas coisas e formar coágulos. Isso são as porções de matéria. Então, a matéria, na verdade, vem então da onde? Da luz. Concorda? E quando a matéria deixar de ser matéria, será que a matéria pode voltar a ser luz? Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente fizer uma... Eu vou falar um pouco de física, vocês me permitem? Coisa rápida, não fica bravo comigo, por favor. Ó, o que nos mantém assim... Então, por exemplo, aqui a Andréia. O que mantém essa forma? Porque ter forma quer dizer que está contido em alguma coisa. Como eu não estou num vidro, que, por exemplo, que contém um líquido, você põe um suco num copo, o que contém o líquido é a forma do copo, concorda comigo? Mas no caso, quando a matéria é mais densa, você não precisa de um recipiente que contenha, porque ele em si já tem forma. Então, no caso, esse corpo aqui, ó, tem uma forma, mas não estou dentro de um vidro, né? Então, quer dizer que para manter essa forma, eu preciso ter uma coesão, não preciso ter algo que junte isso. O que é que junta isso? Eu vou tentar explicar da forma mais simples que eu posso. O que junta isso? É uma força chamada força fraca. Tem a força, na verdade, é a forte. Gustavo, se eu errar, me corrija, tá? Por favor, que eu sei que você é da área. Tem a força fraca e a força forte. Eu acho que é a forte, né, que liga que mantém o núcleo atômico. Então, cada célula minha é composto por átomos. E o que mantém, não sei se vocês lembram lá da escola, né? É igual um sistema planetário. Você tem o núcleo e no entorno de cada núcleo os elétrons. Lembra disso, gente? Do modelo do Planck? Então. Enfim, o que eu quero dizer? Graça. O núcleo é pequenininho e o espaço em que os elétrons ficam orbitando é grande em relação ao núcleo, ou seja, se você fosse aleatoriamente colocar, a gente tem mais vazio, vamos colocar assim, tem mais vazio que espaço preenchido, tá? No nosso corpo. E o que mantém esses átomos juntinhos, um grudadinho no outro, coladinho no outro, para formar as moléculas? Essa força eletromagnética. Aí, o que eu queria dizer? Então, existe uma energia que mantém o seu corpo unido, Graça? Existe. Se um dia seu corpo se deteriorasse, tipo, a Graça, puf, sabe? Puf. Tivesse uma energia que desagregasse tudo. Sabe o que ia acontecer? Você já ouviu falar no Santo Sudário? Não vou nem entrar no mérito se é verdadeiro, se não é, tal. Mas sabe o Santo Sudário que fala que teve tipo, impregnou o tecido como se tivesse feito uma foto? Se acontecesse, Graça, de Jesus ter, não estou dizendo que foi, gente, aí é outro assunto, tá? Acho que não foi assim. Mas vamos supor que se o corpo de Jesus tivesse desintegrado, sabe? Virado luz,
teria acontecido o quê? Ia impregnar, por quê? Porque a energia ia ser muito grande. Existe estudo que, se o seu corpo graça desintegrasse hoje, o corpo de um ser humano daria energia para abastecer durante um período de tempo Porto Alegre inteiro. De tanta energia que essa força que mantém nossos átomos coesos tem no nosso corpo. Então, somos luz ou não somos luz? Contida. Nós somos luz contido em algum lugar, entendeu? E a forquilha mostra um pedacinho disso. Aí eu queria te perguntar, depois de física, agora vamos falar de Jesus. Você acha que Jesus falou verdade para nós ou algumas coisinhas ele mentiu, nos enganou? O que você acha? Só verdades. Se é só verdade, então vamos ver o que ele nos diz sobre isso. Porque a Graça não tinha muita certeza se ela era luz. Vamos ver o que Jesus diz para você, Graça. Ele falou assim, ó. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem nosso Pai que estás nos céus. Ele está dizendo assim, desenvolva luz, crie luz, pegue luz de Deus e bote para você. Não, brilhe a vossa luz, ou seja, você tem uma luz. O que você tem que fazer é deixar brilhar. Então, Jesus disse que você tem luz. Olha outro lugar que ele fala. Vós sois deuses. O que ele está dizendo com isso? Não está dizendo que nós vamos ser deuses. Ele está dizendo que nós somos Deus, que é aquilo que eu estava falando. Quem é você? Filho de Deus. Deus é o quê? É luz. Então, filho de peixe? Peixinho é? Então, filho de luz? É. Luz é. Luz é. Concorda, Graça? Luz é. E o que faz brilhar a nossa luz? Quando nós nos conectamos com o Pai. Quando nós nos afastamos do Pai, coagula. É como se fosse o Gustavo falou, eu já esqueci, o coalho. É como se, afastados de Deus, nós vamos coagulando, nós vamos estragando. Perto de Deus, nós vamos vitalizando. Quanto mais conexão, quanto mais alinhado com as leis divinas a gente está, mais luz nós aparentamos ser. Por quê? Porque a luz já está lá, mas não deixamos transparecer. Então, tem um filósofo grego, neoplatônico, chamado Plotino. Olha só, antes de Jesus, gente. O que ele diz? Ergue o divino que há dentro de ti à altura do divino original. O que ele está dizendo? Olha, eu vou repetir. De filosofia, hein? Ergue o divino que há dentro de ti à altura do divino original. Se eleve a Deus. Porque o Deus dentro de você, a centelha de Deus dentro de você, só está esperando com que você se reconecte com aquele que o criou para que você possa ascender. É isso, eu espero que eu tenha respondido. Jesus respondeu para você. É ou não é, Luiz? Desculpa. Quando eu falei que eu queria ser luz daquela forma, eu queria ter a capacidade de fazer isso mesmo que você disse, sabe? Não deixar condensar isso em mim. Conseguir mostrar, transparecer, me elevar a tal ponto que eu possa ser luz para os outros. Mas nesse sentido, sabe? Porque a gente ainda é muito falho. Nós somos muito falhos mesmo. Nós queremos, mas não chegamos a fazer aquilo que nós queremos fazer. Certo? Nós queremos ser um ser humano melhor, mais solidário, né? Mas a gente não chega a esse ponto. Então, eu queria chegar nesse ponto de poder resplandecer, entendeu? Entendi. Mas você concorda que luz você pode ser que agora você está opaca. Olha o verbo. Luz você estou condensada. Está
condensadas. Eu não estou dizendo eu estou usando a palavra que você me disse. Mas é um estado. Se é um estado, é temporário. Porque o que você realmente é luz. É por isso, agora fazendo, né, a ideia, isso que eu queria trazer no fundo, aí eu vou voltar aqui. Ó. É por isso que o que acreditamos ser? Quem que nos faz acreditar que a gente é assim escuro? Eu não posso, eu sou pequeno, eu sou mau, eu preciso desse, daquele para ser salvo. Quem é que faz nos acreditar isso? O entorno, concorda? Mas por quê? Porque o entorno quer nos dominar. O que a treva quer fazer? A treva quer a luz acesa, Graça? Não. Então, por que eu achei que era pertinente a gente trazer aqui? Para que a gente entenda de uma vez por todas que nós só estamos temporariamente assim, mas que nós precisamos abrir nossa consciência, saber que nós somos luz e que Deus já nos vê assim, porque assim a gente chega mais rápido. Mas, na verdade, o que acontece? E eu vou falar literalmente das religiões, elas nos podam, porque quando eu não acredito que eu sou luz, eu dependo da religião para chegar a Deus, mas quando eu tenho certeza que eu sou luz, eu não preciso de religião nenhuma, gente, nem do espiritismo, para chegar a Deus. Eu preciso de quê? De me conectar a Deus. As religiões são ruins? Claro que não. Toda religião é boa. Por quê? Porque ela nos mostra um caminho possível, mas não o único. Então, cuidado com aquilo que quer dizer que você é apagado. Porque você não é apagado, porque você é filho de Deus. Uma luz gigante brilha em você, só esperando o despertar da sua consciência, que é a proposta que Joana veio nos trazer. Nós somos cheios de defeitos, verdade, cheios de defeitos, mas cheios de potenciais, só esperando para que a gente queira. É possível vencer o mal e desenvolver todas as virtudes? A espiritualidade amiga diz que sim, lá no Livro dos Espíritos. E é difícil fazer isso? O que ela fala? Não, na verdade, é muito fácil. Então, o que falta aos homens? Vontade. Dorme com essa. Vontade. Certo? Graça. Eu falo para graça, gente, mas é para todo mundo, né? Então, nós somos o quê, Graça? Luz. Jamais deixe ninguém apagar a sua luz. Valeu, obrigada, Pedro, pelas palavras. Reflexão da semana, fechando tudo isso, fechando nosso capítulo. Eduardo, não vai dar para a gente fazer aquela, porque já são 9 minutos, né? A gente faz a reflexão, e aí no início da outra, a gente faz essa e faz o início do próximo, pode ser? A gente já fez assim uma vez, que também não deu tempo. Tranquilo. Acho que pela condução que a gente está tendo, né, com esse tema, está bem produtivo. Aí na próxima semana a gente inicia rapidinho com a reflexão de encerramento e inicia o próximo capítulo. Então tá bom. Gratidão, viu? Então, a reflexão da semana que o Ronaldo postou lá para nós, para a gente pensar aqui, ó. Identifique uma só, uma situação em que o orgulho afetou a sua paz ou a sua felicidade. Eu identifiquei um monte. Não sei vocês, pedi uma só, mas eu identifiquei um monte. São muitas situações que, por orgulho, a gente fala assim, mas que coisa besta, né? Pra que isso? E aí a gente faz isso, sabe? É aquela velha frase, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Muitas vezes parece que eu me agarro tanto a querer ter razão e sofro por isso. Não, gente. A paz é infinitamente mais importante do que manter o nosso orgulho, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham pensado aí numa situação em que, por orgulho, você acabou sofrendo. Eu vou contar uma aqui, para começar a conversa.
Uma coisa assim, banal. Tem algumas situações em que, de fato, você quer ter razão, sabe? E aí, às vezes, aqui em casa, acontecia uma situação, em casa eu com meu marido, né? Vamos dizer assim, às vezes é coisa tão boba, sabe? Tão, assim, pequena. E aí eu acabava ficando nervosa, sabe? Porque ele não me deu razão, e eu queria ter razão. Aí, como diz a dita, vou imitar a dita, desci o bico. Que desceu o bico, né? Ficava bicudo. No começo, gente, eu passava 3 dias, às vezes 4 dias desse jeito, sofrendo, magoada, né? Até que as coisas voltavam ao normal. Agora, depois de muito sofrer, às vezes eu ainda fico assim, nervosa, né? Mas agora eu não deixo mais passar um dia. Já estou diminuindo. Quem sabe um dia não vai passar de 1 hora. E quem sabe um dia eu nem vou ficar assim. Então, eu percebo que isso é orgulho, porque eu queria ter razão. Eu tendo razão ou não tendo razão, que diferença isso ia fazer? E a gente vai chegando a essa conclusão. Mas só a maturidade vai nos ensinando, porque quando a gente é mais novo, a gente não percebe isso. Bom, eu não percebia, talvez eu seja mais bobinho, não sei vocês, mas eu não percebia, sabe? Eu adorava uma briga e adorava ter razão. É isso, é uma coisa boba, mas eu identifiquei essa situação que eu acho que era orgulho mesmo e afetava, sim, por alguns dias a minha paz e a minha felicidade. Eu ficava bem, bem chateadinha. É isso. Alguém gostaria de fazer uma partilha? Ah, e o que isso tem a ver? Esqueci. E o que isso tem a ver? Já te dou a palavra, Graça. Com o título, que é ingratidão, gente. Porque quando o orgulho afeta, você não é, você só se preocupa com aquilo que você deixou de ter e deixou de ser grato com o resto que você tem. No caso, eu com meu marido aqui, ó. Gente, ele é uma bondade em tudo. Ele concordava, só naquilo ele não concorda e eu faço isso. Isso é ingratidão, porque as coisas que ele concordava comigo, que ele fazia em meu benefício, eu esquecia tudo e só preocupava com aquilo que ele fez que eu achei que não foi bom. Então, é isso que tem a ver com ingratidão. O orgulho produziu ingratidão de tudo que eu recebia. Graça. Então, André, é muito, muito chato a gente comentar isso, né? Mas acho que os episódios mais fortes que deixei o orgulho me fazer sofrer foi mais ou menos a mesma situação sua, sabe? Hoje também eu não faço mais. Eu ficava, às vezes, até 15 dias, sabe? Afastada, sem conversar. Não vou, eu tô certa, eu não vou, sabe? Chegar, eu não vou, eu sempre achando isso. E depois de muito, assim, normalmente eram uns 10, 15 dias, sabe? Depois, ele sempre me chegava até mim e a gente fazia as pazes. Mas eu nunca, sabe? Era orgulho mesmo, eu sei que é orgulho. É muito feio isso. Hoje eu não faço mais. Qualquer problema que a gente tenha, antes de dormir, eu sento, converso, sabe? Peço desculpas, qualquer coisa. Olha, eu continuo pensando dessa forma, mas eu não vou ficar mal, né? A gente não vai ficar mal por causa disso. Então vamos encerrar isso aqui agora. Mas eu já fiz muito isso. Muito, 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 muito. Gratidão. Gratidão, fiquei mais feliz, eu ficava 3 dias. Eu ficava bem mais. Ô, Graça, eu já te dou a palavra, Eduardo. Você sabe, assim, eu também acho chato, mas você sabe por que eu falo, Graça? Que eu acho que a gente pode atingir pessoas que passam pela mesma situação, sabe? Assim, porque as pessoas, como a gente já disse, as pessoas mais nova, que ainda está sofrendo com isso, quem sabe a nossa partilha não ajuda a pessoa a sofrer menos e
abrir os olhos para ver que isso não leva a nada, né? Então, acho que por isso que é legal, por mais que seja uma coisa pessoal, eu acho que através dos exemplos a gente pode, de alguma forma, compartilhar aquilo que não deu certo para nós e que nós vamos aprendendo. Pois é, porque é muito ruim você ficar dentro do mesmo ambiente com uma pessoa como se fosse um estranho, assim, porque você não quer ceder, dizer que você sabe que a outra pessoa pode estar certa. Então, você não quer perder, então é orgulho demais e que a gente, com a maturidade, a gente aprende. Eu aprendi, graças a Deus. Graças a Deus. Eduardo? Com relação ao orgulho, eu lembro bastante da minha infância e adolescência, porque desde sempre eu sempre fui muito teimoso, sabe? Cabeça dura, assim, e conforme fui crescendo e convivendo na escola, na família mesmo, eu fui tentando corrigir isso. E hoje, felizmente, em termos de voltar atrás, reconhecer um erro, às vezes talvez eu tenha razão. Até um livro que me ajudou bastante, até mesmo tendo razão, eu volto atrás, tento entender, me fazer entender para a pessoa também. É um livro que eu gosto muito que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito sobre aquela postura defensiva que a gente adquire, né? Por exemplo, tem um exemplo do livro que fala assim: ao ser entrevistados grandes criminosos, né, procurados dentro da época do livro, na situação terminal de pena de morte, eles falavam que tudo que eles fizeram era pelo melhor, que era inocente, então não reconheciam que, por exemplo, ter agido com violência, tirado a vida de outras pessoas, não reconheciam que isso não estava correto, né, de acordo com a ética, porque era a verdade deles. Então o orgulho era tão grande a ponto de cegar. E eu me identifico na situação também, quando eu olho para trás e vejo que eu estava tão certo da minha verdade, e de repente, né, com um pouquinho de humildade, eu percebi que eu estava equivocado. Então, hoje em dia, eu exercito muito isso, os estudos me ajudam bastante nesse sentido. Então, felizmente, nas minhas relações com minha família, com pessoas mais próximas, eu tenho mais facilidade de reconhecer. Às vezes eu afasto, mas não fico ali tão agressivo, né, querendo defender a todo custo. Eu silencio, eu afasto, depois eu vou me redimir se for preciso. Agora, o que eu tenho percebido, né, diante da reflexão da semana, só para finalizar, né, sobre o livro, a indicação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas ajuda do dia a dia, porque se eu estou defendendo minha versão e o outro defendendo a dele, o livro orienta a gente a perceber como aproximar do outro. Se tem uma pessoa no meu dia a dia que eu quero dar uma sugestão de melhoria, dependendo da forma como eu falo, ela vai ficar na defensiva. Aí se eu falar assim, você está fazendo errado, a pessoa se bloqueia. Quem que está errando, né? Agora se eu falo, nossa, eu estava pensando, será que se você fizer assim, então olha só, eu sei que se ela fizer daquela forma, vai dar certo, porque eu já fiz assim. Mas se eu falo como uma suposição, que é porque eu estou aprendendo junto com a pessoa, eu estou, né, exercendo a minha humildade e dando a possibilidade dela perceber no relacionamento de casal, de família mesmo, será que a gente está fazendo algo errado? Então sempre usar o nós, né? Se incluir na situação, porque nós estamos aprendendo juntos. Então isso me ajuda muito a pensar dessa forma, então de mostrar que eu estou disposto a aprender onde eu estou errando. Isso tem me ajudado muito, então até ameniza os meus erros nas minhas dificuldades no serviço, na família, porque as pessoas conseguem perceber sinceridade, meu desejo sincero de corrigir, por mais difícil que seja para mim. Enfim, esse livro me ajudou bastante. E com relação à reflexão da semana, eu penso que a principal influência do orgulho na minha vida seja com relação à vida como um todo. Porque quando eu acho que tem alguma coisa em falta, alguma coisa errada, algum vazio, eu estou sendo ingrato com Deus, né? Ingrato com a vida. E o meu orgulho não me permite enxergar, por exemplo, que eu sou luz. E que aquilo que eu estou sentindo falta, muitas vezes material, da situação da vida aqui, não é realmente tão necessário quanto eu imagino. E meu orgulho não permite conectar com aquilo que o Pai quer que eu enxergue. Se nenhum fio cai da nossa cabeça que Deus permita, como que estaria isso? Onde estaria o erro? Então, de repente, essa visão, né, egoísta minha, de querer olhar só para mim, a visão orgulhosa no sentido de achar que eu sei mais do que as pessoas que estão me recomendando ter calma, do que as instruções da mentora ou do livro, quando está incoerente com a fala de Jesus, por exemplo, é o meu orgulho, né, que é o ego.
E o ego não é errado, só que ele tem que estar em consonância com o todo, com Deus. Então, se o meu ego está distoante daquilo que Jesus deixou para a gente como referência, né, das leis da natureza, é meu orgulho que está agindo e está desviando o meu ego. Então, eu posso sim ter meu ego, que é a minha personalidade exclusiva, né, e única, mas quanto mais alinhado eu tiver com Deus, menos eu vou sofrer. E às vezes eu sofro por esse orgulho, por muitas vezes não conseguir compreender e ter dificuldade de aceitar. E até mesmo teimar em seguir por um caminho que já deu sinais para mim que não vai dar certo, as expectativas que a gente tem. Então, meu orgulho principal hoje eu penso que seja dessa forma, inconscientemente, mas analisando, é uma forma de orgulho, querer achar que tá errado. E nada tá errado, né? Tudo que acontece ali, por algum motivo, que não está no nosso controle, acaba sendo necessário para o nosso aprendizado. Gratidão, Eduardo, pela partilha, gratidão, Graça, e gratidão a Jesus por ter nos propiciado esse estudo de hoje tão rico, né? Pela mentora, que também se disponibilizou a trazer essas reflexões para nós, e a Deus pela vida e por tudo que temos e por tudo que somos. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui até agora. Desejo ótima semana a todos e peço à espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, possa abençoar cada um de vocês, no lar onde vocês estiverem, que possam vibrar em saúde, em gratidão e em paz. Graças a Deus. Até quarta-feira que vem, com um novo capítulo, capítulo 20, último do livro, Jesus e Inimigos.